ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Há 2000 anos te mandei meu grito, que em balde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Você reconheceu essa poesia? Eu já usei ela em outras ocasiões e gosto muito dela. É de autoria deste poeta que marcou época em nosso país, embora vivesse só 24 anos, Castro Alves. Castro Alves foi um destes poetas que, através da poesia, tentou chamar a atenção para as injustiças da escravidão e do comércio de escravos. Esse primeiro verso dessa poesia que li faz parte da sua poesia conhecida como Vozes da África, que é um lamento, um grito do continente africano, vendo seus filhos sendo vendidos como mercadoria e levados para outros países. Castro Alves, com a poesia, chamou atenção para essa situação, mas ao mesmo tempo como que clamou a Deus, dizendo: Senhor Deus, tu não ligas para isso? Tu não prestas atenção nisso? Onde estás que não respondes? Também em nossos dias, muitas vozes se erguem perguntando, questionando: ó Deus, onde estás? Ó Deus, por que permites tal situação? Por que não reages? Por que não respondes? Até quando, Senhor? Esta costuma também ser a pergunta, por exemplo, de pessoas internadas em hospitais, de pessoas que sofrem longas enfermidades, de pessoas que sofrem injustiças, ou de pessoas que não enxergam soluções para os seus problemas. Porque preocupações que se arrastam por muito tempo abatem qualquer ser humano e o levam muitas vezes até questionar a Deus. Pois esse foi também o desabafo, como nós vimos antes na leitura do Antigo Testamento, o desabafo de um dos profetas de Deus, o profeta Abacuque. Ó Senhor, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando, Senhor? Você já passou por uma situação assim? Ou talvez está passando por uma situação assim? Como reages? Vamos olhar um pouco mais de perto esse lamento, dá para chamar de lamento do profeta Abacuque. Nós não sabemos muito a respeito desse profeta. Sabemos que ele viveu por volta do ano 600 antes de Cristo. Sabemos também que o seu nome tem um significado muito especial. Abacuque significa aquele que abraça, aquele que ama afetuosamente. Ele viveu num tempo de muitas injustiças sociais. Ele viu dentro do povo de Israel, o rei era o rei Joaquim naquele tempo, promovendo muita injustiça, o que fazia o povo sofrer. Externamente ele viu que o império da Babilônia derrotou o império da Assíria, cuja capital era Nínive. E aí o império da Babilônia se tornou o império dominante e também atacou Jerusalém. Por volta do ano 605, começaram os ataques e os primeiros israelitas foram levados para o exílio.
Vendo isso, o profeta se pergunta: como é que Deus permite isso? Que um povo violento agora domine o povo de Israel. Mas pior ainda era dentro do próprio povo. Parece que a violência contaminou todo mundo. E poderosos exploravam os humildes. Os fracos eram cada vez mais oprimidos. E o profeta Abacuque pergunta: Senhor, até quando? Senhor, tu não ouves? Ele não consegue entender isso. Até quando, diz ele, gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, a justiça é torcida. Eu diria que qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Essa é a realidade de um mundo pecador. Essa é a realidade do pecado, aquilo que o pecado produz no mundo e que está presente na vida do ser humano. Na vida do rei Davi, nós encontramos também um desabafo semelhante. Ele, na verdade, também diz: até quando vocês vão atacar um homem, querendo derrubá-lo como se ele fosse uma parede pendida? É assim que o rei Davi estava se sentindo como rei em Israel, mas diante de muitos interesses, de muitas pessoas querendo derrubá-lo, querendo se aproveitar, ele se sente que nem uma parede pendida, prestes a cair, e por isso ele também pergunta: até quando vocês vão atacar alguém procurando derrubá-lo? Eu diria, que retrato fiel da humanidade, que retrato fiel do nosso tempo, onde também a lei se afrouxa e parece que a justiça nunca se manifesta, como disse Abacuque. Porque é muito fácil derrubar o fraco e o oprimido. E aí a grande pergunta: mas será que Deus não está atento a isso? É a pergunta que Abacuque faz. E Abacuque espera uma resposta de Deus. E Deus lhe dá uma resposta. E ele até pede que esta resposta seja escrita em tábuas, em letras grandes, para que mesmo aqueles que passem correndo consigam enxergar essa resposta de Deus. Algo talvez até meio parecido com os outdoors, né, dos nossos dias. Quando mesmo passando de carro a gente consegue ler o que está escrito. Mas antes de dar a resposta, Deus disse para Abacuque: espera. E aí que está a dificuldade: esperar. Está lá no capítulo 2, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E essa é a nossa dificuldade, foi a dificuldade de Abacuque, a nossa dificuldade, esperar a ação de Deus. Deus diz: espera, mas logo em seguida ele também diz a Abacuque: o soberbo e o arrogante não permanecerão, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é a grande mensagem. O soberbo e o arrogante não permanecerão, mas o justo viverá pela sua fé. E sabe, irmãos e irmãos, quando a gente olha um pouco a história, quando a gente olha um pouco para o passado, a gente observa a veracidade destas palavras.
De uma maneira bem simples, a resposta de Deus é: confiem em mim. Eu sou soberano. Eu tenho controle de tudo. Eu sou justo. E a minha justiça se manifestará nesta vida e também para a eternidade. Deus revelou sua justiça, e aí nós temos que chegar em Jesus Cristo. Deus revelou sua justiça dando-nos o Salvador Jesus, que pagou pelos pecados da humanidade, e então nos convida: confiem em Jesus, confiem no meu filho. Justos serão vocês pela fé em Jesus, e vossos pecados estarão cancelados. Tá, isso nos tranquiliza, mas ainda continuamos perguntando: e as injustiças do mundo? Bom, no mundo se manifesta o pecado, e as marcas do pecado estão presentes no mundo, e elas nos acompanham. E mesmo que nós tenhamos a sensação de que parece que Deus nem liga para isso, essa não é a realidade. Deus está atento. E Ele diz: o soberbo não vai permanecer. Confiem em mim. Eu faço justiça. No tempo determinado, na hora certa, eu faço justiça. Mas vocês que confiam em mim são justos diante de mim para toda a eternidade. E eu posso receber vocês no céu. Confiem em Jesus. O salmista Davi entendeu isso. Por isso, naquele contexto em que ele vivia, sentindo-se ameaçado por todos os lados, o que foi que ele confessou? Somente em Deus minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Ele é a minha esperança. Somente em Deus minha alma espera silenciosa. Às vezes nós encontramos situações em que precisamos gritar. Outras vezes nós precisamos simplesmente silenciar e esperar. Como Deus disse a Abacuque: espera. Espera o tempo certo. Espera o tempo determinado. Por isso, enquanto nós estamos como igreja aqui neste mundo, eu diria uma coisa que é necessária, é que nós tenhamos mais a atitude de Abacuque. Aquele que abraça, aquele que ama afetuosamente, aquele que consola. O mundo precisa de Abacuques. Sim, precisa de pessoas que clamam, mas também precisa de pessoas que abraçam, que acolhem. Especialmente aquele que está a dizer: Senhor, até quando? Nem sempre as coisas acontecem na nossa vida como nós gostaríamos ou como nós planejamos. Às vezes sentimos as frustrações, os problemas se intensificando. Mas ainda que esse seja o nosso contexto de vida, ainda que seja isso que nós experimentamos, em meio às nossas perguntas, a mensagem final do profeta Abacuque nos dá uma direção. E lá bem no final da profecia, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ainda que nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza.
Eu deixo essa palavra também como reflexão final. Sim, Deus espera que nós levantemos suas vozes, que levantemos nossas vozes, que falemos com Ele, assim como Abacuque falou, assim como Davi falou. E Deus quer nos responder dizendo: eu sou justo, confiem em mim. A maldade não permanecerá para sempre. Eu estou no controle. Eu tenho o tempo certo, o tempo determinado. Esperem. Mas enquanto nós esperamos, e quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, quando elas não são como nós gostaríamos que fossem, aí Deus nos diz, através de Abacuque, aquela palavra especial: ainda que nós não temos o que gostaríamos de ter, ainda que nós sofremos o que nós não gostaríamos de sofrer, ainda que nos falte isso ou aquilo, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém.